e nós faremos a leitura de todo o capítulo, que vai do verso 1 até o verso número 11. Jonas, capítulo 4. Nós faremos a leitura de todo o capítulo, que vai até o verso número 11. Jonas 4, leitura de todo o capítulo, encerrando, portanto, este livro. Diz assim a palavra de Deus: Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta, que te não custou o trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, e que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Irmãos, esse é o tipo do texto que nos leva à irritação e à indignação. Porque nós estamos vendo aqui Jonas, um pecador, um miserável, um verme, que só estava vivo e só pôde experimentar, como experimenta até agora, a eternidade com o Senhor por causa de Cristo. Porque Deus o escolheu, e Deus perdoou os seus pecados, e Deus fez então com que ele assentasse nas regiões celestes em Cristo Jesus. E nós vemos agora esse homem arrazoando com Deus, mas o seu arrazoado não é um arrazoado sensato, não é um arrazoado equilibrado, mas simplesmente ele está indignado, e ele está, obviamente, de alguma forma questionando a Deus por conta daquilo que ele fez, por conta da sua obra. E Jonas faz isto porque ele está movido pelo seu egoísmo, ele está movido por aquilo que ele acha que deve acontecer. Ele está sendo movido pela sua própria justiça. Ele está sendo movido não para a glória de Deus, ele não está sendo movido no sentido de buscar ao Senhor e estabelecer o brilho máximo na sua vida e na vida do Redentor, não, mas simplesmente Jonas, ele acha que deve ser assim, e que Deus não pode agir de outra forma. Essa afronta é uma afronta muito comum no coração humano. Essa afronta, ela acontece até hoje. Nós sabemos de grupos que se chamam igrejas, mas que de igreja não tem absolutamente nada. Pastores que de pastores não tem nada. Ovelhas que de ovelhas não tem nada, e que passam agora a vida a reivindicar de Deus a sua bênção, tentando lembrá-lo das suas promessas e fazendo com que o Senhor então cumpra essa promessa, porque está na palavra. É o mesmo tom. Obviamente que o objeto é diferente, porque Jonas ele está aqui indignado com a conversão de Nínive,
E obviamente essas igrejas, elas se acham o máximo daquilo que não são, daquilo que de fato não representam. Mas nesse sentido, amados, podemos perceber que a atitude de Jonas é a nossa atitude, porque queremos da nossa forma. Nós queremos um culto que seja um culto diferente. Nós queremos cantar músicas que nos elevem e que os ritmos nos movam a uma alegria mecânica. Nós queremos que a igreja ela haja dessa forma, ela tenha essa teologia, ela se manifeste de acordo com o meu coração. E aí, quando nos indignamos, e por vezes nos indignamos para nós, com relação à igreja e com a liderança, nós estamos nos indignando contra Deus, porque queremos diferente. Queremos que no culto tenhamos teatro, tenhamos apresentações, tenhamos várias atitudes que vão dar aquela sensação de que eu saí de casa para entretenimento, para de alguma maneira me divertir, me sentir bem. Porque o culto, conforme o princípio regulador das Escrituras Sagradas, é muito, não é? Uma cadência que não me eleva. Nós não podemos olhar para Jonas e ficar indignado apenas com ele, mas nós devemos, a partir de Jonas, nos indignar conosco mesmo, pela nossa postura. E Jonas, então, ele está aqui, e ele ora ao Senhor, e veja que essa atitude de Jonas está baseada no capítulo 3, verso 10. Toda a indignação de Jonas está aqui, quando no versículo 10 do capítulo 3 diz as Escrituras Sagradas: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Em outras palavras, o Senhor Deus viu a contrição daquele povo, como eles mudaram seu coração de perversidade para a contrição e a visão do pecado. Então Deus decidiu não aplicar o juízo que eles mereciam, mas lançou sobre eles a misericórdia. E é exatamente isso que percebemos aqui em Jonas. E aí nós vamos ver um contraste entre o caráter de Jonas e o caráter de Deus. E há esse contraste, porque Jonas, assim como nós, era pecador, era um homem que deveria lutar pela sua santidade, e ele então é contrastado aqui com o Senhor, e esse caráter ele é revelado aqui nas Escrituras. Por isso ele não quer pregar, por isso ele não queria anunciar. No verso 2 ele diz assim: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, ah, Javé, ele chama pelo nome. Não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia quem tu és. Eu deveria ter feito isso mesmo, Senhor. O que eu fiz foi correto. Eu deveria ter fugido e deveria ter permanecido lá. E aí então percebemos que essa questão de Jonas está baseado no verso 1, quando o verso diz: por isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Essa expressão ela poderia ser traduzida por: o que aconteceu foi um mal para Jonas, foi um grande mal, e ele ficou fervendo, ele ficou quente, ele ficou irado, ele não suportava aquilo, e certamente ele não suportava porque Deus havia sancionado a misericórdia, algo que ele não queria, e ele não queria isso, não para a glória de Deus. Ele não olhava para os ninivitas e se indignava por conta da glória de Deus, ele olhava para os ninivitas e se indignava pelo seu povo, pela sua nação, pelos seus irmãos e as suas irmãs. Não há aí nenhuma tentativa de fazer com que Deus seja glorificado. Então o caráter de Jonas vai demonstrar o seu egoísmo em detrimento de Deus. Nessa oração que nós vemos aqui, irmãos, 9 vezes, ele usa a primeira pessoa, eu. 9 vezes, numa oração curta. E Jonas, ele nos constrange, porque ele está mostrando o nosso próprio caráter.
ele está mostrando de fato quem somos quando somos deixados à nossa própria sorte. E veja que, nesse sentido, Jonas aqui, ele se coloca como o extremo oposto de Deus. Estão em lados diferentes. E ele agora está tão fora de si que ele pede para morrer. Na verdade, aqui no capítulo 4, por duas vezes ele pede para morrer. Eu quero morrer. Eu não suporto isto. E de fato, irmãos, Jonas, sendo movido pelo seu coração, ele tem essa arrogância diante de Deus. Jonas, movido pelo seu próprio coração, ele quer direcionar Deus de acordo com a sua percepção. Ele quer dizer como Deus deve agir. Ele quer consertar o que para ele está errado. E essa é a posição do ser humano contra Deus. Apenas como exemplo, para que entendamos o que se passa aqui entre Jonas e o Senhor, o que dizer do mundo atual, do mundo em que nós vivemos hoje? Quando o desgraçado do feminismo diz que Deus está errado quando diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido. Quando os ignóbeis dizem que não há mais sexo e sim gênero construído pela sociedade. Quando tolos acreditam que o homem é tão bom, mas tão bom, que basta apenas realizarmos um processo revolucionário para que a nação ela fique igualitária, ela fique fraterna, ela fique libertária. Portanto, Deus está errado. Deus está errado. Deus está errado em dizer que é homem e mulher. Deus está errado em dizer que o homem é o cabeça sim da mulher. Deus está errado em dizer que o mundo jaz no maligno e que está prestes a uma grande tribulação jamais vivida neste planeta. O que é isto se não afronta contra o Senhor Deus? O que é isso se não um coração empedernecido, endurecido, petrificado, que deseja dizer para Deus: estás errado, o mundo não é assim. E Jonas então, no seu caráter, é exatamente isso que ele está fazendo com o Senhor, ele está afrontando ao Senhor. Jonas, pela percepção que temos das Escrituras Sagradas, ele merecia ser fulminado naquele instante, pela ira de Deus, a ira santa do Senhor. Mas o mesmo Deus, porque o nosso Deus, ele é coerente, ele é verdadeiro. O mesmo Deus que usou de grande misericórdia para com Nínive, também utiliza de grande misericórdia para com aquele homem. E isto porque o caráter de Deus se manifesta aqui em contraste com Jonas. Por isso, quando nós olharmos para a teologia do Velho Testamento, como que o Velho Testamento descreve o caráter de Deus. Por isso lá em Êxodo 34, de 6 a 7, diz: e passando Javé, o Senhor, por diante dele, clamou: Javé, Javé, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e dos filhos, até a 4ª geração. Em Neemias capítulo 9, de 17 a 19, diz: recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Tu, porém, ó Deus, és Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te, grande em bondade,
tu não os desamparaste, ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. No Salmo 83:15 diz: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Salmo 145, versos 8 e 9 diz: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. E lá em Joel 2,13 diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. É contra este Deus que Jonas se levanta, porque Jonas conhecia o caráter de Deus. Aliás, como eu sempre gosto de fazer o contraste, embora Jonas esteja aqui como um impenitente diante do Senhor, ele era um excelente teólogo, ele conhecia teologia. Veja só como ele vai descrever ao Senhor. No verso 2, voltando, ele diz assim: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és, clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas conhecia o caráter de Deus. A questão não é desconhecimento, a questão é discordância. Jonas achava que Deus havia de fato errado. Quando ele utiliza a palavra que é utilizada no Velho Testamento por clemente, isso significa dizer generoso. Quando ele fala de misericordioso, a misericórdia fala aqui de compaixão, é as entranhas que se mexem, as entranhas do nosso Deus se mexem em nosso favor. Quando ele diz que é tardio em irar-se, aqui nós temos o exemplo perfeito da longanimidade, da paciência que nos atura e nos suporta. Quando fala grande em benignidade, a palavra traduzida por benignidade é a mesma palavra traduzida no Novo Testamento para graça, é a mesma palavra. Aqui nós temos a manifestação da graça de Deus. O que é graça? Graça é quando eu recebo algo imerecido, eu não mereço aquilo, eu mereço o oposto, mas Deus me concede o contrário, Ele muda. Por isso que Jonas vai encerrar dizendo: e te arrependes do mal. Nós já aprendemos isso, não seguir o texto, embora a tradução em português nos pareça isso, mas o texto originalmente não está dando a ideia de que Deus se arrepende de algo porque achou que era ruim e muda para algo bom. Arrepender-se do mal é mudar, é simplesmente mudar. O que é que você merece, miserável? Você merece a ira, você merece o inferno, você merece todo o sofrimento, toda a eternidade padecendo, porque tu és mau. O ser humano é mau, o ser humano é depravado, o ser humano é ruim. Mas Deus, com a sua misericórdia, diz: embora você mereça isso, por causa da minha graça e do meu amor com que te amei, eu vou fazer diferente, e você vai morar comigo por toda a eternidade. Esse é o caráter do Senhor Deus. Esse é o caráter revelado pelo próprio Jonas. Então Jonas, ele não está enganado aqui. Ele conhecia o Senhor, ele conhecia as Escrituras Sagradas, ele descreve corretamente. E aí então, quando ele assim o faz, o Senhor Deus então se dirige a ele e tenta constrangê-lo a partir de uma pergunta. E sabe, irmãos, como eu disse, Deus está sendo coerente aqui,
porque ele foi paciente, ele foi longânimo, ele foi misericordioso com o povo de Nínive, uma cidade extremamente pecaminosa, que Jonas, pela construção, como nós vimos, das frases, ele esperava que acontecesse ali o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, mas o Senhor Deus mudou a sorte, por isso a tradução de arrepender-se, ele mudou, e ele levou toda aquela cidade ao arrependimento e perdoou. Por isso ele agora se dirige a Jonas, e ele simplesmente vai perguntar: é razoável isto? No verso 4 diz o Senhor, a única coisa que o Senhor diz é razoável essa tua ira? Você está funcionando bem das suas faculdades mentais? Você está vendo o que está sendo dito a mim? É você quem está dizendo. E a pergunta é: quem é você, Jonas? Quem é você? O que foi que eu fiz na sua vida? O que foi que eu fiz quando você me desobedeceu descaradamente, e em vez de ir para o norte a 800 quilômetros, foi para mais de 1000 quilômetros ao sul? O que foi que eu fiz? Eu ouvi a tua oração do ventre daquele grande peixe, daquele monstro marinho, eu ouvi a tua oração e te trouxe novamente para o ambiente da graça e da misericórdia. É razoável, Jonas? É razoável essa tua ira? E veja que, quando o Senhor Deus pergunta, Jonas então decide sair da cidade. Então percebemos que, nesse diálogo entre o profeta e o Senhor, Jonas estava ainda nas imediações da cidade, e agora então ele resolve sair, e ele vai para um lugar onde ele contempla a cidade, ele faz uma enramada, ele pega folhas. Ele era um homem que sabia muito bem fazer isso, porque os judeus, uma vez por ano, eles tinham uma festividade, onde eles construíam tendas e ficavam ali ao redor do templo. Então os judeus, eles eram expertos em construir essas pequenas barracas feitas de folha, de pano, de lona, enfim. E lona não, mas talvez um material parecido na época. E ele agora faz isso, ele constrói e ele se coloca diante da cidade, e veja só como diz as escrituras sagradas no verso 5. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ele foi, subiu a um lugar alto, fez uma barraca, sentou-se, contemplou a cidade e ficou aguardando para ver se Deus não mudaria de ideia. Isso te lembra outra pessoa? Isso te lembra alguém? Isso te lembra um homem que subiu o monte e contemplou a cidade, não Nínive, mas Jerusalém. Jerusalém que matava os seus profetas, Jerusalém que rejeitava o próprio Deus. E qual foi o sentimento deste homem? Ele olhou para a cidade, e as escrituras sagradas dizem que ele chorava, soluçando. A expressão ali era um choro de criança, um choro incontrolável, e em meio àquele choro e àquela compulsão, aquela manifestação de misericórdia, ele diz: ó Jerusalém, Jerusalém, como eu gostaria de protegê-la, como a galinha faz com os pintainhos, como os animais fazem com seus filhotes. O meu desejo é isso, Jerusalém, essa é a dimensão da minha misericórdia. Ó Jerusalém, serás destruída por causa do teu pecado, Jerusalém. Este é Cristo. É por isso que o caráter de Jonas, que é o nosso caráter, é extremamente oposto ao caráter de Deus. Porque quando Cristo olha para Jerusalém, ele sabia que o que aquela cidade iria fazer com ele era espancá-lo, era julgá-lo injustamente, era condená-lo à morte, ele que não merecia, era colocar o madeiro sobre os seus ombros e condená-lo a uma morte por empalação e
extrema humilhação diante de todos, iria humilhar aquele em extremo, ele ia para o fundo do poço do sofrimento e da humilhação. Ele olha para essa cidade, chora e diz: o meu desejo seria tê-la como minha protegida. Obviamente que Cristo está falando como o homem que era. Esse é o contraste do caráter. Por isso nós somos muito rápidos em não sermos misericordiosos. Por isso somos duros em perdoar. Por isso somos movidos muito mais pelos desejos do nosso coração. E veja que aí então, nesse contraste, embora Deus tivesse todo o direito de fulminar aquele homem, por sua arrogância, por sua falta de misericórdia, por ele não se alinhar ao caráter de Deus, ele não se alinhou ao caráter do Senhor, porque o Senhor é clemente, é misericordioso, é bondoso, é benigno, suporta, possui uma paciência divina. E ele simplesmente se nega a alinhar o seu caráter com o caráter do Senhor. E aí o Senhor Deus, como manifestação da sua graça e da sua paciência, ele estabelece um cenário para aquele homem. Verso 6 diz assim: então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Veja só o que o Senhor Deus faz. Ele começa e faz aquela choupanazinha, aí o Senhor Deus faz nascer uma planta que para nós ela é desconhecida. Nas Escrituras Sagradas ela é chamada de Kikaion, é uma trepadeira, não sabemos que tipo de planta é essa, mas certamente faz parte de toda a flora que existe ali naquela região. E aí então ele faz com que essa planta ela venha e ela se acumule no teto, e aí então fica um lugar fresquinho, diante de um sol escaldante, porque a folhagem é verde, e ali então Jonas ele se alegra. E veja que Jonas se alegra em extremo por causa dele mesmo. A alegria não estava no Senhor, a alegria é porque o Senhor Deus havia de alguma forma atingido uma necessidade que ele tinha, então ele se alegra em extremo. Mas no verso 7, mas Deus no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme. Esse verme é um verme muito comum nessa região, que de fato é uma praga muito difícil, que afeta toda a plantação, o qual feriu a planta e esta secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. Veja que o contexto aqui, irmãos, em português não percebemos, mas no original há um jogo de palavras aqui. Então Deus mandou um vento muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Jonas, ele novamente reassume a sua ira. Ira no original é quente, é ferver. Então é como se aquele sol que vem sobre ele, vem ferver a sua testa, e novamente ele manifesta a sua indignação diante do Senhor. E aí mais uma vez, o Senhor Deus pergunta para Jonas no verso 9, então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E aí, irmãos, nós vamos entender aqui todo aquele contexto que eu mencionei no verso 4, quando lá no verso 4, antes desse evento, Deus pergunta: é razoável essa tua ira por causa de Nínive? E aí os irmãos se lembram, quando eu disse que essa pergunta do Senhor tem a ver com: quem és tu, Jonas? O que eu tenho feito na tua vida? Como você avalia a misericórdia e a graça sobre você? Como é que você avalia ao longo de toda essa jornada, eu preservando sua vida? Nós podemos inferir isso na primeira pergunta por causa do que Deus vai dizer aqui. E aí então, quando o Senhor Deus no verso 9 pergunta: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte.
É razoável, sim. A minha ira é verdadeira. E veja, a ira de Jonas se dava por quê? Primeiro, porque Nínive havia se convertido e recebido a misericórdia de Deus. Segundo, porque aquela plantinha que protegia a sua cabeça e o seu corpo do sol, agora estava seca. Então, veja que a razoabilidade da ira de Jonas é quando ele afirma claramente: o meu coração e a minha percepção são melhores do que a tua, Senhor. É exatamente isso que percebemos. E aí então o Senhor Deus agora, e à luz do verso 10, é que podemos inferir no verso 4, todo aquele contexto da pergunta feita lá. Veja só o que o Senhor Deus vai dizer aqui no verso 10: tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, e numa noite nasceu, e numa noite pereceu. Jonas, é razoável a tua ira? Sim, é razoável. É mesmo? Então você agora está irado simplesmente porque uma planta nasceu sem que você fizesse nada, e ela se desenvolve sem que você faça nada, e ela perece sem que você faça nada, e agora, como você não é responsável por nada, em outras palavras, essa plantinha, ela nasceu, viveu e morreu por causa do meu poder, por causa da minha decisão, e você agora está irado por causa da planta, porque a sua misericórdia sobre ela é extrema, porque essa misericórdia é egoísta, essa misericórdia arrogante, que deseja que a planta permaneça para te cobrir do sol, e agora você manifesta essa misericórdia entre aspas, porque essa planta morreu. Isso é razoável? É interessante porque o Senhor Deus, Ele planta uma trepadeira, Ele planta essa quicaion, e Ele traz ali os objetivos claros para a vida daquele homem, daquele arrogante. O Senhor Deus, Ele fez aquela planta a fim de livrar Jonas do seu desconforto. O Senhor Deus, Ele fez aquela planta a fim de livrar do seu mal. O Senhor Deus colocou aquela planta para que protegesse ao profeta. Por isso Jonas, ele se alegra. E no momento da alegria, Deus destrói a planta, porque a alegria de Jonas não é a alegria do Senhor. A alegria de Jonas não é a alegria de Cristo, a alegria do ungido. A alegria de Jonas não é a alegria que vem do céu, a alegria de Jonas é porque ele tem um problemazinho dele resolvido naquele instante. Irmãos, como não nos ver em Jonas? Como não nos ver? Quantas vezes já ouvimos crentes fiéis e crentes que têm a percepção clara de quem é o Senhor, numa tragédia, numa catástrofe com a sua vida, com a vida da sua família, brada dizendo: não é justo, Senhor. Quantas vezes? Quantas vezes pais, vendo uma situação terrível, afirma: não é justo, Senhor. Eu me lembro que no seminário ainda, e escrevendo o meu, na época se chamava monografia, agora se chama TCC, do curso de teologia, e eu li muitas biografias de missionários, e uma em especial me chamou a atenção, de uma missionária que havia decidido ir para o continente africano e trabalhar ali, para pregar, e não apenas isso, mas ela era também enfermeira e professora. E num dado momento, quando veio a guerrilha e vieram os comunistas, sempre eles, e eles entraram naquela aldeia, então destruíram quase todos, mas com a missionária eles disseram: não, não vamos matar não, nós vamos humilhá-la. E ela foi e sofreu violência de quase todos os soldados que ali estavam, para a sua humilhação. Essa mulher, ela vai quase morta para a capital daquele país,
depois ela volta para a sua nação para fazer todo o tratamento, sobretudo físico, pelas enfermidades contraídas neste ato. E no final, quando ela está recuperada, perguntam-na: o que você vai fazer da vida? Ela diz: eu vou voltar. E eu me lembro que ao ler isso, eu disse: não, mas isso aqui está errado. Como assim vai voltar? E eu me lembro que do alto dos meus 23 anos, eu dizia: mas como é que o Senhor permite isso? Uma serva de Deus que sai do seu país e vai para lá e sofre toda esta violência. Como é possível isto, meu Senhor? Porque, meus irmãos, a nossa justiça, ela tem um limite. É o limite daquilo que nós desejamos. A nossa justiça é termos uma casa, a nossa justiça é termos saúde, a nossa justiça é termos bens, a nossa justiça é estar tranquilo, ver os filhos nas melhores universidades, sendo bem-sucedidos. Esse é o nosso limite. E por vezes temos dificuldade em extrapolar, em quebrar esses limites e olhar para o Senhor Deus e ter a percepção bíblica das Escrituras Sagradas acerca do seu reino. Nós somos muito incapazes de olhar para o reino, porque estamos muito preocupados com o nosso próprio coração. E é exatamente isso que Jonas está demonstrando aqui. Ele se irou, por quê? Porque a plantinha morreu. E Deus diz: mas você não plantou, você não regou, você não fez nada, e agora você, por que essa ira com a planta? E a resposta dele é a mesma anterior: não, eu quero morrer, né? Parece um doido, né? Parece um maluco, um suicídio em potencial. Eu quero morrer, e melhor é a morte do que viver essa situação. E aí então nós temos a palavra do Senhor, que contrasta esse caráter que precisa ser transformado, esse caráter que precisa ser moldado, esse caráter que precisa ser quebrado como um vaso e refeito para a glória do Senhor. E é por isso então que o Senhor, Ele vai falar sobre compaixão. Você tem misericórdia, a palavra lá é compaixão, você tem compaixão por uma planta. Sabe por que você tem compaixão? Veja como o Senhor Deus começa a ensinar Jonas. Sabe por que você tem compaixão pela planta? Porque você tem apego a ela, porque ela te traz alegria, porque ela fez com que você se sentisse melhor, porque ela, para você no seu contexto, foi bênção. É por isso que você está irado. Mesmo uma plantinha sem valor, porque não houve cuidado da sua parte. Mesmo uma plantinha sem importância, porque você não fez com que ela fosse gerada, não te custou nenhum centavo, e você não dispensou nenhum poder de si para fazê-la ser gerada. E uma plantinha cuja durabilidade é efêmera, essa planta durou um dia somente, mas você se apegou a ela, mas você amou a ela, você escolheu, porque de alguma maneira essa planta, ela te fez bem, essa planta, ela desenvolveu no seu coração esse apego, esse amor, por conta do que ela fez na sua vida. E aí entendemos o que o Senhor Deus quer dizer ao profeta. Porque em seguida a isto, no verso 11 diz assim: e não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Em outras palavras, Deus está dizendo: o que é essa plantinha para você, que você não plantou, que você não regou, que você não gerou, que você não escolheu amar, que você não fez nada, mas por conta do que ela fez na sua vida durante um dia, efêmera, durou apenas um dia, e durante esse dia você se apegou a ela. Como é que você avalia, Jonas, no seu coração, a mim e a grande cidade de Nínive? Porque na cidade de Nínive estão os meus eleitos, que eu escolhi antes da fundação do mundo. Ali está o meu rebanho.
Ali está aqueles que precisam ouvir das Escrituras Sagradas, do Evangelho, para que se convertam do seu mau caminho e possam cumprir o propósito que eu determinei. Jonas, eu escolhi amar esse povo, eu escolhi esse povo para mim, por isso eu te trouxe pela orelha, pelos cabelos, para que você viesse aqui e pregasse, e a despeito do modo e do conteúdo da sua pregação, eles se converteram, porque eu assim decidi, eu escolhi amar. É razoável, Jonas, essa tua ira? É razoável você se apegar tanto a uma planta que não tem absolutamente nada a ver com você, no sentido de ser gerada e no sentido de durabilidade, não tem nada a ver com você, e você agora olha para esse povo de Nínive e tem essa atitude? E irmãos, quando nós olhamos para aquilo que o Senhor fala, no verso 10, tens compaixão da planta que, primeiro, não te custou trabalho, segundo, a qual não fizeste crescer, e numa noite nasceu e numa noite pereceu. Como nós vimos claramente aqui, é uma planta que não custou nada, então ela não tem valor, ela não foi gerada por Jonas, então a sua importância para ele, nesse sentido, inexiste, e a sua durabilidade é efêmera. Tudo isso que nós encontramos aqui, nós contrastamos com a obra de Deus, porque foi a obra de Deus, a justiça de Deus que ganhou Nínive. E a justiça de Deus, ela se manifesta numa pessoa, ela se manifesta em Cristo. Cristo foi quem morreu pelos ninivitas. Essa é a percepção do Pai. Eu dei o meu próprio filho para morrer por estes eleitos que foram ganhos por meio, através da pregação do Evangelho. Então, se a plantinha não tem valor, ela não tem importância e ela não tem durabilidade, porque não te custou nada, você não tinha poder para gerá-la, e você também não tinha poder para mantê-la mais que um dia. Isso contrasta com o trabalho daquele que é ungido do Senhor, daquele que é Cristo, daquele que de fato deu a sua vida por amor aos ninivitas, porque o próprio Cristo, como nós vimos já em sermões passados, ele cita Nínive, dizendo que Nínive estará ao seu lado. Aqueles que se converteram com Jonas estarão ao meu lado no dia do juízo, e Nínive julgará as nações juntamente comigo. Deus Pai, olhando para Nínive, ele olha para seu filho, ele olha para Cristo. É por isso que, se aquela plantinha para Jonas não tinha nenhum valor, porque ele não pagou nada por ela, o trabalho de Cristo foi custoso, porque o valor foi a sua morte. É por isso que precisamos ter muito cuidado quando a gente diz que a salvação é de graça para quem recebe, mas para Cristo lhe custou a vida, e não somente a vida, mas todo o processo de humilhação. Se aquela plantinha não custou nada para Jonas, o trabalho de Cristo é custoso, é impagável, não há como avaliar o valor desse trabalho. Se para Jonas aquela plantinha, ela deveria ser sem importância, porque ele não gerou, nós percebemos que o trabalho de Cristo foi por ele realizado. A redenção, a pacificação, a salvação de Cristo existe porque ele trabalhou, ele realizou a obra de redenção. Se Jonas nada fez para gerar aquela planta, Cristo fez tudo para que tivéssemos essa redenção e para que o povo de Nínive pudesse experimentar da graça e da misericórdia do Senhor. Cristo veio a este mundo para morrer por cada um convertido em Nínive. Cada um. Cristo veio na cruz morrer no lugar deles, e não olhando apenas por atacado, mas olhando um por um. Deus
manifesta o seu amor, e Cristo também os ama, vem e chamando cada um pelo seu nome. É como se Cristo na cruz dissesse: eu morro por você, por você, por você, por você, um por um. Essa é a obra realizada por Cristo, essa é a dimensão da redenção do Cordeiro. E por fim, se aquela plantinha que Jonas se apega tanto por amor e fica irado por conta da sua morte, é efêmera, a palavra é efêmero, significa passageiro, rápido, que tem pouca duração na sua vida. Se aquela plantinha é efêmera, o trabalho de Cristo é eterno, dura para sempre. Porque aqueles ninivitas hão de estar com Cristo nas bodas do Cordeiro e hão de permanecer com Cristo por toda a eternidade. Porque a obra de Cristo é eterna. Tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, e numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, leia-se aqui, dos meus eleitos, daqueles que eu escolhi amar, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, estão nos seus pecados, estão na sua depravação, eles por si não podem vir a mim, se eu não for até eles, eles não discernem nada. E veja que nesta cidade, essas pessoas também estão envolvidos com os seus animais, todo ser que respira. E na verdade o que o Senhor Deus decidiu é que naquele período, na cidade de Nínive, a importante cidade de Nínive, se levantasse um povo que glorificasse o seu nome, que exaltasse o seu trono da glória. Ali aquela cidade que por tanto tempo afrontou ao Senhor Deus por compaixão e por escolha e predestinação, leva este povo agora a glorificá-lo. E por que isso aconteceu? Porque o trabalho de Cristo foi custoso, porque o trabalho de Cristo foi por Ele realizado, porque o trabalho de Cristo é eterno, Jonas. E você se apega a uma plantinha e não tem a visão, a dimensão do amor e da graça de Deus que te atingiu, miserável. Você também é alvo do meu amor. Você é alvo da minha misericórdia. E é por isso, irmãos, que as Escrituras sagradas, elas são tão claras, e é por isso que o próprio Cristo, este cujo trabalho custou muito, este que realizou a obra da redenção sozinho, este que nos traz a eternidade, Ele mesmo diz que nós devemos perdoar, porque somos perdoados, porque se nós não perdoarmos, não seremos perdoados pelo Senhor. Vocês se lembram do credor incompassivo? Aquele homem que vai para o rei diz: olha, paga o que você deve, mas eu não tenho como pagar, mas tem paciência, eu vou dar um jeito. As Escrituras sagradas, a parábola do Senhor Jesus diz que o rei olhou para eles, se compadeceu dele, falou assim: não, vai embora, você não me deve nada, pode ir. Não, você não me deve nada, vai para casa, dê a notícia, festeje, se alegre, você não me deve nada. Aquele homem, quando sai cantando no meio do caminho, se alegrando, ele encontra um companheiro, ele encontra um colega de trabalho. E aí ele olha e fala: você é que me deve aqueles R$100, não é? Rapaz, sim, sou eu, mas tem paciência, eu estou desempregado agora, eu não tenho como dispor desse valor, mas se você tiver paciência, eu vou te pagar. Não, você vai pagar de qualquer jeito.
e lança o seu colega, seu igual, lança-o dentro da cadeia. O Senhor Jesus diz que quando o rei toma conhecimento disso, chama o camarada e diz: o que fizestes? Você esqueceu rapidinho do que eu perdoei e você não foi capaz de perdoar o seu colega? Pois agora você vai receber na mesma dose. Você vai ser encarcerado e você vai pagar essa dívida até o último centavo. Portanto, aquele camarada da parábola morreu na cadeia. Percebem, irmãos, como a nossa justiça, ela é vingativa, a nossa justiça, ela é má. É por isso que a gente fala mal de irmãos. É por isso que a gente não está nem aí para a vida das pessoas. A pessoa adoece, a pessoa tem um problema. Tá bom, tudo bem, meu amado. Como as Escrituras Sagradas falam lá em Tiago, em 1 João, quando eu cumprimento o irmão: e aí, irmão, tudo bem? Não, irmão, não está tudo bem não. Não, mas agora não tenho tempo não. Conversa com o pastor ali. Vai lá com o pastor. Eu agora tenho que ir embora, tenho que almoçar. Que tipo de coração é este? Que tipo de coração é este? Querem ver um exemplo prático? Quantas vezes ao longo deste ano já falamos mal de alguém da igreja? Eu acho que os dedos das mãos não dão para contar. Agora, quantas vezes você já visitou um irmão, foi à casa dele, ou o chamou para a sua casa, chamou, vamos lá, vamos fazer um jantar aí, vamos fazer um churrasco, vamos fazer hambúrguer, vamos fazer um lanche aqui, vamos bater um papo. Quantas vezes você fez isso ao longo deste ano? Aí faça o contraste, falar mal e promover a comunhão. Viram como é o nosso coração? Viram como estamos lá em Jonas, na nossa própria justiça? Meus irmãos, se não fora a misericórdia de Deus, e se não for a obra de Cristo, estaríamos fulminados. Mas Ele é tão misericordioso para conosco, por isso é um dever nosso se aproximar ao máximo pela obra do Espírito Santo do caráter de Deus. É por isto que Jonas, ele fica com essa pergunta no ar, e é interessante perceber que, a exemplo de outros livros, Jonas ele não tem uma resposta. Não vemos aqui a resposta de Jonas, nem sabemos qual foi. Talvez lá no céu, um dia, cadê o Jonas? Está ali, vem cá, meu amigo. Rapaz, o que foi que você respondeu para o Senhor ali? Eu passei a vida inteira curioso, e de fato eu tenho muita curiosidade, mas aqui não há. Sabe por quê? Porque essa resposta damos eu e você. Eu e você respondemos ao Senhor. É razoável esse teu comportamento, meu filho? É razoável isso? Você que é alvo da minha misericórdia, da minha paciência, da minha bondade, eu vou te levar para o céu, meu filho. Eu dei o meu unigênito, o meu único filho, para morrer por você, meu servo. Eu vou te levar para a eternidade. Será que isso não é o bastante para que você se alegre no seu coração e tenha uma outra visão dos seus irmãos, dos eleitos, que também foram alvo da obra de Cristo? É por isso, irmãos, que eu quero concluir fazendo algumas aplicações, porque essa resposta quem dá é você e eu, não Jonas. Ele deve ter dado, mas não sabemos qual foi. Então fica sobre nossa responsabilidade a resposta. Eu quero fazer aqui algumas aplicações. A primeira aplicação que eu quero trazer é que o caráter, os valores e as prioridades de Deus muitas vezes não são as nossas, e nós precisamos cuidar disso, irmãos. Você está vivo e você vai para o céu, porque o nosso Deus
Ele é misericordioso, é bondoso, é benigno, é paciente, se arrepende do mal. Ele escolheu te amar e Ele escolheu colocar sobre você a obra de Cristo, que também te amou e que veio aqui, conhecendo você pelo nome, e morreu por você. Estas são as prioridades do Senhor, e nós só podemos ter esta prioridade no nosso coração se tivermos a percepção e a ajuda do Espírito Santo para sermos piedosos, homens e mulheres crentes, e isto é possível porque o Espírito de Cristo habita em nós. Por isso, precisamos vigiar muito, irmãos, o nosso coração, muito, muito, muito. Porque o nosso caráter natural é pecaminoso e o caráter de Deus é santo. Mas nós devemos nos aproximar do caráter de Deus, e essa é a nossa luta diária. Em segundo lugar, nós precisamos entender que Deus é misericordioso para conosco. Daí, irmãos, termos o mesmo sentimento para com o próximo. É isso aí mesmo. Nós devemos amar os que estão ao nosso redor. Mas pastor, amar, eu não consigo amar. Consegue. Sabe por quê? Porque o amor não se esvai em palavras, nem em sentimentos. O amor se manifesta em atitudes. Lembre-se da parábola do samaritano. O samaritano conhecia aquele rapaz que foi violentado pelos ladrões e estava à beira do caminho. Ele conhecia. José, é você, mas meu amigo, o que aconteceu? Poxa, por ajuda, que foi isso que aconteceu? Não, ele passou, ele sendo samaritano, viu um judeu. Ele viu que, do ponto de vista histórico, do ponto de vista da cultura, era o seu inimigo. Ele vivia humilhando os samaritanos. Os judeus viviam humilhando, viviam fazendo chacota, falando mal dos samaritanos. Mas aquele samaritano parou e escolheu amar, e se tornou próximo a ele. Não confunda o amor de Deus com paixão. A paixão é algo que vem do Senhor Deus. Ela também é necessária em certa medida na nossa vida, mas o amor de Deus não é paixão. O amor de Deus é atitude. Como que Deus demonstrou o seu amor para conosco? Enviando o seu Filho para morrer pelos seus inimigos. Atitude. As Escrituras dizem: meu filho, não ame apenas de palavra e de língua, mas de fato e de verdade. Sim, tem como você amar, quando você começar a se envolver, escolher se envolver com as pessoas. Claro que não dá para fazer isso com toda a igreja, é óbvio que não, mas tenha um grupo de amigos, um grupo que extrapole os limites da sua casa. Chame-os para a sua casa, se alegre com eles, tenha comunhão. Isso é manifestar de fato o desejo de estabelecer o caráter de Cristo. Porque, irmãos, em terceiro lugar, aqui nas aplicações, devemos expressar o caráter de Cristo, que amou e se entregou por nós. Maridos, amai vossas esposas, assim como Cristo amou e por ela se entregou. É bem simples assim. Isso é ter o caráter de Cristo em nós. Isso é estabelecer a glória de Cristo na nossa vida. Aquele que é o responsável por Jonas e Nínive naquela geração serem salvos pela graça do Senhor. Em quarto lugar, irmãos, ao olharmos para os ímpios, devemos pensar na obra de Cristo e orar para que eles se convertam. Você já fez isso? E isso se manifesta para a glória de Deus. Ele está falando aqui com Jonas. Eu não deveria ter misericórdia? É óbvio que subjaz aqui a teologia bíblica de que o Senhor amou os seus eleitos, mas eu não sei quem são. Você sabe quem é eleito de Deus lá no mundo? Eles têm
Como certa vez disse um grande pregador inglês, falou, peça para que um anjo coloque na testa assim, eleito, ele é pronto, aí eu só vou pregar para eles, agora não tem. Então eu vou pregar o evangelho indistintamente, até porque o evangelho cumpre a sua função também, levando condenação. Mas não é esse o assunto aqui, não é esse o ponto. Precisamos, irmãos, entender isto. Olha o que Jonas fez. E muitas vezes nós fazemos com a nossa passividade. Nós não pregamos o evangelho. Nós convivemos 30 anos com uma pessoa na mesma repartição. O máximo que eu fiz foi entregar um folhetinho para ela e convidá-la para vir numa conferência na igreja. Ela não pôde vir. O máximo, eu nunca me sentei com ela para falar do evangelho. E não podemos ser assim. Temos que ter o nosso caráter alinhado com o caráter de Deus, na pessoa de Cristo. Cristo, a palavra, Cristo que veio a essa terra e proclamou o evangelho. Em quinto e último lugar, nas nossas aplicações nesta noite, para que os irmãos pensem ao longo da semana. Não ter compaixão, graça, misericórdia, é esquecer e desprezar o que Cristo fez. E aí, nesse sentido, eu quero trazer essa compaixão, graça e misericórdia para com os eleitos de Deus, para com os nossos irmãos. Quando eu não tenho compaixão, graça, misericórdia, longanimidade, ou seja, paciência, benignidade, basta ver o fruto do Espírito Santo lá em Gálatas. Se eu não tiver aquele caráter forjado pelo Espírito de Cristo, irmãos, isto é esquecer e desprezar a obra que Cristo fez. É não entender que o trabalho de Cristo foi custoso, foi por Ele realizado e tem consequências eternas. Por isso a pergunta permanece aqui nessa noite. Qual tem sido o maior alvo do seu amor? Uma planta que dura um dia? Ou Cristo, por meio de quem os eleitos são salvos? Saia daqui alegre nessa noite, meu irmão, porque você vai para o céu, porque Deus é misericordioso. Por isso lembre-se, partilhe desta misericórdia com seus irmãos e tenha interesse por eles. Como eu disse, não é por toda a igreja é utopia, não há como, mas você pode agregar um grupo da igreja. Você pode fazer isto e glorificar ao Senhor, demonstrando o seu amor para com estas pessoas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai da glória, nós te louvamos pelo livro de Jonas. E nós podemos, ó Senhor, nos ver nele. Por isso nós clamamos pela tua misericórdia, essa misericórdia que já está sobre nós. Clamamos pela tua graça, essa graça que está sobre nós. Nós pedimos, ó Senhor, para que o teu Espírito Santo nos mova, nos movimente, para que tenhamos o teu caráter. E o que é ter o caráter do Senhor? É ter o fruto do Espírito Santo, conforme Paulo escreve lá em Gálatas. Ó Deus e Pai, o Senhor que nos escolheu antes da fundação do mundo e nos conheceu pelo nome e decidiu nos amar e mandou o teu Filho bendito, e o teu Filho veio voluntariamente, ele escolheu vir, se tornando um ser humano para morrer em nosso lugar, e através dele temos a tua misericórdia sobre nós. Ó Senhor, desenvolve no nosso coração este caráter, faz-nos pessoas misericordiosas, meu Pai, faz-nos pessoas amorosas, faz-nos pessoas graciosas, benignas, sobretudo e preferencialmente aos nossos irmãos em Cristo. Dá-nos essa percepção, meu Senhor, e não permita que sejamos tão egoístas, que queiramos o teu reino apenas para satisfazer os nossos desejos.
mas que tenhamos, ó Senhor, o desejo de exaltar a Teu Filho amado que morreu em nosso lugar. E isso lhe custou muito. E essa obra Ele fez sozinho. E ela traz consequências eternas, bem diferente daquela planta que cresceu sobre a cabeça do profeta Jonas. Senhor, muito obrigado, porque podemos ter a revelação da Tua palavra e perceber o que Cristo fez. Cristo veio a essa terra e anunciou o Evangelho, foi para isso que Ele veio, Ele mesmo diz isto. Que sejamos cristãos, servos de Cristo, e que também tenhamos no nosso coração o desejo prioritário de pregar as boas novas do Evangelho, manifestando o nosso amor, que não se restringe a sentimentos, mas que se manifesta em atitudes. Ensina-nos, ó Pai. E agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e toda a obra do Espírito Santo estejam sobre a nossa vida, e que ao longo desta semana sejamos mais misericordiosos, mais amorosos e mais benignos, meu Senhor. Ajuda-nos nisto, e que sejamos assim até que Cristo venha para levar a sua noiva, quando estaremos com Ele por toda a eternidade. Maranata, vem Jesus, esse é o nosso desejo. Amém.